E aí, meus amigos, vamos agora falar da temporada magnífica do Paris Saint-Germain, que acabou com o título da Champions League, tão sonhado pelo torcedor parisiense, pelos jogadores do Paris Saint-Germain, pela empresa que é dona dele também, não é isso mesmo? Então, pessoal, ó, lembrando sempre, deixa o like, ativa a notificação, compartilha, ajuda o canal a crescer sempre, tá? Vamos então analisar como foi a campanha do Paris Saint-Germain, os destaques, o que mudou da temporada passada ou das temporadas passadas para a temporada atual, para que o PSG finalmente conseguisse conquistar esse título tão procurado e buscado por todos. Chega a temporada 2024-25, a primeira temporada no novo formato da Champions League, onde a primeira fase é um grupo único, com todos os clubes, onde cada equipe joga 8 partidas e as que tiverem mais pontos se classificam. As primeiras 8 colocadas vão direto para as oitavas de final, enquanto do nono ao 24º se classificam para uma fase seguinte de mata-mata também. E não foi fácil para o Paris Saint-Germain se classificar. Eles se classificaram só com 13 pontos na 15ª colocação. O time de Paris pegou adversários difíceis. Começou ali vencendo o Girona, time sem tradição, por 1-0. Mas já no jogo seguinte, perdeu para o Arsenal por 2-0. Na sequência, empatou em casa com o PSV Eindhoven 1-1. Depois, perdeu em casa para o Atlético de Madrid por 2-1. Novamente perdeu para o Bayern de Munique de 1-0 fora de casa, até que conseguiu voltar a vencer contra o RB Salzburg, jogando fora de casa também, vencendo por 3-0, uma grande vitória. E aí começou a recuperação, porque até ali estava complicando a classificação do Paris Saint-Germain. Mas aí numa partida incrível, uma partida sensacional, o Paris ganhou o Manchester City por 4-2. E na sequência foi disputar a última vaga contra o Stuttgart da Alemanha. Se o Stuttgart vencesse, o Paris Saint-Germain estava fora, não se classificaria nem para a próxima fase ali, para a primeira eliminatória. No entanto, o Paris foi lá, fora de casa, jogando em campo inimigo, venceu muito bem por 4-1, se classificando então para a próxima eliminatória, não diretamente para as oitavas de final. Na eliminatória intermediária, já foi mais simples. Jogando contra o Brest, o Paris Saint-Germain venceu as 2 partidas com extrema facilidade. Primeiro jogo foi uma vitória fora de casa por 3-0 e depois uma goleada por 7-0, já com muita tranquilidade se classificando e mostrando que a equipe parisiense crescia na competição, o time ganhava corpo e começava a se candidatar à disputa do título. Só que nas quartas de final, o adversário é o Liverpool, que acabou a primeira fase na primeira colocação, fazendo uma temporada incrível, não só na Champions League, como na Premier League também, no campeonato inglês. E aí criou-se uma dúvida, porque apesar de ter sido uma classificação fácil na fase anterior, né, o Brest era uma equipe modesta e agora o Liverpool ganhando de todo mundo, dando show inclusive nas competições. Mas o Paris foi lá, depois de perder o jogo em casa por 1-0, quando parecia que a vaca tinha ido para o brejo, o Paris foi a Liverpool, venceu por 1-0 no tempo normal, levou para as penalidades e nas penalidades acabou eliminando a equipe inglesa, se classificando assim para as quartas de final, onde novamente enfrentou uma equipe inglesa, o Aston Villa, vencendo o primeiro jogo por 3-1 e no segundo jogo, após abrir 2-0, na primeira etapa ainda do jogo, deixou o Aston Villa virar para 3-2 e passou um sufoco no final do jogo, né? Quase que o Aston Villa marcando o gol que seria necessário para eles levarem para a prorrogação, mas o Paris resistiu e foi à semifinal. Chegando na semifinal, mais um time inglês, o Arsenal, que
que também ia fazendo uma campanha muito boa, jogando futebol de altíssima qualidade. Mas mesmo assim, não deu para o time inglês, porque aí na semifinal o Paris venceu as 2 partidas fora de casa por 1-0 e depois em casa por 2-1, não dando chance para o Arsenal. Então, classificados para a grande final. Nessa decisão, se esperava muito equilíbrio, mas o que se viu foi algo bem diferente. Nessa que foi a maior goleada da história das finais de Champions League, o Paris Saint-Germain, com 2 gols de Désiré Doué, 1 gol de Hakimi, 1 de Kvaratskhelia, difícil de falar esse nome, e 1 gol do jovem Seny Mailou, venceu por 5-0 a Inter de Milão e, enfim, perante seus torcedores que foram assistir a partida, conseguiu se sagrar pela primeira vez campeão da Champions League. Não podia ser em 2020 sem torcida. Tinha que ser com torcida para celebrar essa vitória histórica e inesquecível para o clube parisiense. Mas o que mudou nessa última temporada em relação às anteriores, né, onde o clube tinha grandes atletas, formava grandes times, com grandes jogadores, mas não conseguia chegar ao título? Eu acho que mudou a mentalidade. E uma peça muito importante nisso foi a chegada do comandante Luiz Henrique. A chegada de Luiz Henrique ao Paris Saint-Germain em 2023 marcou o início de uma transformação profunda no clube, não apenas no estilo de jogo, mas na própria filosofia. Após anos pautados por contratações de superestrelas e um jogo muitas vezes dependente de talentos individuais, o treinador espanhol trouxe algo diferente, uma cultura de time, disciplina tática e foco no jogo coletivo. Desde o primeiro dia, Luiz Henrique deixou claro que a era dos Galácticos havia terminado em Paris. A prioridade passou a ser jogadores com fome, capacidade de obedecer conceitos táticos e que se encaixasse numa engrenagem coletiva, mesmo que isso significasse deixar medalhões de fora ou até mesmo abrindo mão deles. Essa mudança de mentalidade foi fundamental. Luiz Henrique reeducou o Paris Saint-Germain dentro e fora do campo. O clube, antes focado em nomes de impacto, começou a valorizar jovens talentos como Mailou e Désiré Doué, jogadores jovens e táticos e talentosos também, como os portugueses João Neves e Vitinha. O resultado foi um elenco mais unido, mais leve e, acima de tudo, mais competitivo. Ele criou um ambiente no qual ninguém era maior que o projeto do clube de vencer a competição, inclusive reestruturando a relação entre o vestiário e a direção esportiva. Essa postura foi crucial para solidificar uma nova identidade vencedora, menos dependente de brilhos individuais e baseada em estratégia e execução coletiva, de um modelo de jogo onde Luiz Henrique pautou em posse de bola com objetivo claro, sempre verticalizando as jogadas quando possível, construção desde a defesa, utilizando a qualidade de passe de seus zagueiros, principalmente Marquinhos, e de seus meias, os portugueses João Neves e Vitinha, laterais que funcionaram como atacantes muitas vezes, verdadeiros alas, e isso fez com que esses laterais, além de assistências, fizessem gols, às vezes eles entravam jogando por dentro, e isso era muito possível pela movimentação do seu ataque, que muitas vezes os jogadores trocavam de posições e abriam espaço para os que vinham de trás. Com tudo isso, o impacto do Luiz Henrique foi evidente. O Paris virou um time mais moderno, confiável, difícil de ser batido e que dominou lá na fase do mata-mata adversários tradicionais da Champions League com muita autoridade e inteligência. O 5-0 na final não foi por acaso, foi reflexo de um projeto coeso sustentado em trabalhos e ideias. Luiz Henrique não apenas conquistou a Champions, ele refundou o Paris Saint-Germain como clube que pensa como um campeão e atua como tal, abrindo espaço para um novo ciclo de protagonismo do clube no futebol europeu, sustentado por trabalho e menos dependente de títulos voláteis que muitas vezes trazem marketing, mas que não conseguem trazer todos os objetivos ou os principais objetivos que o clube tenta alcançar.
Vamos analisar aqui, usando o site oficial da UEFA, as estatísticas do Paris Saint-Germain nessa Champions League. Vemos que foram 17 jogos disputados, com 11 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. 38 gols a favor, uma média de 2,24 por jogo, contra 15 gols sofridos, uma média de 0,89 por jogo. Incrível percentual de posse de bola de 59,53%, com uma excelente eficácia no passe de 89%. Na parte ofensiva, vemos que dos 38 gols, foram 33 de dentro da área e só 4 de fora da área. A maioria com os pés, somente 2 gols de cabeça. Analisando aí os gols dentro da área, com posse de bola, com os pés, né, vemos que é um time que cria situações de gol, e muitas delas, se observarmos, vamos ver que tivemos vários gols também em transição, e jogadas assim velozes pelos lados do campo, né, e depois com cruzamentos para dentro da área, cruzamentos rasteiros ou finalizações já dentro da grande área. É uma equipe de criação de jogada, não uma equipe de fazer gol com chuveirinho dentro da área. E eu, particularmente, gosto muito disso, de times assim. Foram 323 finalizações ao gol, sendo 119 ali enquadradas, como está aqui, né? No gol mesmo, né? 114 para fora e 90 interceptadas. Aqui tem um indicador que eu gosto muito. Para mim, o principal fundamento no futebol. A recepção de bola também é um fundamento muito importante, mas o passe, para mim, é o número 1 do futebol. 89% de eficácia, com quase 60% de posse de bola, mais de 9.500, mais de 9.600 passes completos, 733 recuperações de bola, 51 interceptações, remates à baliza, um total, se somarmos aqui, foram 123 remates contra, ou seja, 123 vezes remataram na competição para a baliza contra a baliza do PSG, enquanto o PSG arrematou 323 contra a baliza adversária. E esses números aqui corroboram com o que eu disse lá atrás sobre o modelo de jogo implementado pelo Luiz Henrique. Tá aí, pessoal. O Paris Saint-Germain, enfim, é campeão europeu. Não foi apenas uma vitória em campo, foi uma jornada de décadas, de gerações, de sonhos, decepções e agora a glória. E essa jornada, eu expliquei para vocês aqui, essa jornada na Champions do Paris Saint-Germain, desde a primeira vez que jogou até esse título. E você, se gostou desse vídeo, dá o like, aperta a notificação, compartilha com os amigos e vamos continuar seguindo o canal aqui com a gente, tá bom? Obrigado aí pela audiência de vocês e até a próxima.